Boa noite, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, mas o que eu sei é que o Senhor é poderoso para falar ao seu coração através da sua poderosa palavra. Eu quero compartilhar de um pequeno trecho dessa poderosa palavra que está lá em João 2, que retrata uma passagem muito conhecida, muito bem pregada, muito falada, que é as bodas em Caná da Galileia. E nos primeiros versículos nós lemos a narrativa do que ocorre nesse exato momento do ministério de Jesus, a saber, o seu início. Jesus inicia o seu ministério com este sinal realizado nesse casamento. Eu quero falar sobre isso com você. E o texto começa assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois do quê? 3 dias depois de Jesus haver convocado os seus discípulos, a saber, André, Simão, que ele depois vai chamar de Pedro, Felipe, que também traz com ele Natanael, e Jesus conversa com ele, Natanael fica estupefato com a declaração de Jesus, que quando disse que ele o viu sentado na figueira, debaixo da figueira, tal, enfim. Então, depois desse feito, depois dessa convocação, Jesus agora realiza esse milagre. Ele resolve no seu coração ir a Galileia e recebe o convite para estar nesse casamento e leva os seus discípulos com ele, porque também foram convidados, segundo o texto. E a pergunta é: qual é o público-alvo de Jesus nesse feito? Qual é o público-alvo de Jesus ao realizar esse sinal, o primeiro sinal do seu ministério? O público-alvo talvez fossem os noivos, os convidados da festa, Maria, o mestre de sala? Não. Um versículo mais à frente nos mostra que o público-alvo de Jesus, a intenção de Jesus, quem Jesus queria alcançar com esse sinal inicial do seu ministério, eram os seus discípulos. Exatamente. Existe uma diferença entre sinal e milagre. Para realizar milagres é necessário fé. Agora, o sinal, ele ativa, ele desperta, ele gera a fé para realizar o milagre. E é por isso que Jesus realiza este sinal no casamento. Se dá da seguinte forma: Jesus chega e Maria diz: o vinho acabou, não tem mais vinho, eles não têm mais vinho. Jesus responde asperamente, aos nossos olhos: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Por que isso tudo? Porque essa ocasião não era uma ocasião para milagre. O que Maria pede é um milagre. Eles não têm vinho, então que haja vinho. Mas era uma ocasião para sinal. Porque o alvo de Jesus não eram os noivos, não era um casamento. Se assim fosse, haveria um milagre. Como houve mais à frente, o milagre da multiplicação dos pães. O alvo ali, na multiplicação dos pães, era alimentar a multidão. Mas aqui nesse casamento, nesse caso específico, eram os discípulos e a fé que eles precisavam ter em Jesus. Então, Jesus responde a Maria: não é chegada a minha hora, porque o meu foco não são os noivos, o meu foco não são os convidados, o meu foco não é o casamento, o meu alvo, o meu objetivo, o meu público-alvo são os discípulos. Então aguarde, porque ainda não é chegada a minha hora. Por que não é chegada a minha hora, segundo Jesus? Por que Jesus disse isso? Porque os discípulos precisavam precisavam ver todo o processo, porque os sinais, eles acompanham um processo natural com um final inexplicável. Assim são os sinais. Eles acompanham um processo natural, um processo comum. E que processo comum é esse que acontece nesse texto? Jesus precisava, à frente dos discípulos, mostrar que existiam talhas vazias, que deveriam estar cheias, porque aquelas talhas, elas ficavam ali à frente, para que os judeus, como costume da época, a cultura do judeu, ensinava que eles precisavam chegar e lavar as mãos. Então, existiam 6 talhas vazias, elas precisavam estar cheias. Então, Jesus mostra esse processo das coisas, naturalmente. Encham as talhas. Encheram 6 talhas com água. Encham com água. Agora retirem a água. São coisas naturais.
Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um pode encher 6 talhas d'água. Qualquer um pode tirar 6 talhas. Pode tirar água dessas talhas e servir. Agora, somente Jesus pode transformar essa água de dentro das talhas de pedra em vinho. E foi por esse processo natural, com final inexplicável, que Jesus realiza, que Jesus alcança o seu objetivo, que era a fé dos seus discípulos. E ao final desse trecho, no versículo 11, está escrito que Jesus realizou esse sinal inicial, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui termina, aqui encerra, respaldando que o público-alvo de Jesus era a fé dos seus discípulos. E Jesus conquista esse objetivo. E Jesus consegue fazer com que os seus discípulos crescem nele. E é isso que eu quero me prender. Se a diferença de sinal para milagre é essa, que os sinais acompanham coisas naturais com um final inexplicável, e se são os sinais que geram a fé para que os milagres, ou seja, os atos poderosos aconteçam, então eu entendo que, ponto 1, mais importante que o milagre são os sinais. Mais importante do que as coisas mirabolantes e poderosas são as coisas simples. E eu entendo também, ponto 2, o porquê Jesus compara a fé com um grão de mostarda. Porque são coisas pequenininhas que nos fazem alcançar essa elevação do espírito, do espiritual, que é a fé. São das coisas naturais, é do processo natural das coisas que nós ativamos a fé, que nós iniciamos, inauguramos uma fé nele, porque somente ele pode fazer com que processos naturais culminem em finais com um final inexplicável. Qual é o processo natural das coisas dos discípulos de Jesus? Hoje, para a minha vida, como é que isso funciona? O crente deve orar. O crente em aflição, o crente em perigo, aquele que crê em Deus, aquele que já entendeu que Jesus é o Filho de Deus e que ele realiza milagres, não apenas, ele não deve esperar coisas mirabolantes, mas se ater ao processo natural das coisas. E qual é o processo natural das coisas? Oração. Qualquer um pode orar, não é? Qual é o crente, qual é o discípulo que não pode orar? Qual é o discípulo que está impedido de orar? Ninguém. Você pode orar, eu posso orar. Eu posso ler a palavra, eu posso meditar na palavra. Agora, somente Jesus pode realizar o seu querer, segundo a minha oração, segundo as nossas orações. Somente Jesus, através do seu Espírito, pode fazer com que o final de uma meditação me eleve no conhecimento, me eleve em sabedoria, me eleve em discernimento, me eleve em domínio próprio. Somente Jesus traz final inexplicável, final sobrenatural de um processo que é simples, que é natural. Então, nisso, nós aprendemos que nas coisas simples do dia a dia, nas coisas simples da caminhada com Deus, é que nós vamos alimentar a nossa fé e fazer com que, ao final disso, coisas inexplicáveis e grandiosas, como o final de um grão de mostarda, quando é semeado e frutifica, gera aquela grande hortaliça de até 4 metros, não é isso? Assim é a fé, que é gerada pelo sinal, pelos sinais. Jesus tem realizado sinais na minha vida. Jesus tem realizado sinais na tua vida, com certeza. E muitos de nós pecamos nisso, erramos nisso, quando desprezamos os sinais, desprezamos as coisas simples da vida, porque estamos esperando uma coisa sobrenatural, um mar vermelho se abrindo, coluna de fogo sendo lançada no céu para iluminar a noite, e uma nuvem para esconder o sol. Nós estamos esperando coisas grandiosas, sendo que nem aqueles milagres que aconteceram ali agora no deserto, já que eu estou usando isso como exemplo, nenhum daqueles feitos milagrosos
foram suficientes para impedir o povo de murmurar contra Deus, de pecar e ser a maior marcha fúnebre de todos os tempos. Porque de todos aqueles que saíram do Egito, caminharam no deserto e viveram todos aqueles milagres, passaram no meio do Mar Vermelho, somente restaram Josué e Caleb. Então, milagre não é suficiente para manter ninguém vivo, para levar ninguém para a terra da promessa. A fé, sim. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. E de onde a fé vem? O que gera fé? Sinais, coisas simples, coisas do natural, coisas do dia a dia que podem culminar de forma inexplicável. E somente Jesus Cristo, o nosso Salvador, é que consegue nos salvar extraordinariamente no final de um processo simples. Então, que essa palavra fale ao teu coração, como falou o meu, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.